Amém, irmãs, bom dia. A paz do Senhor. Não sou isto tudo que aqui a nossa presidenta, apóstola, pastora Karine diz, mas desde já agradeço por tudo aquilo que foi dito aqui, principalmente pela amizade, pela confiança. Já tem uns anos que caminhamos juntas, assim quis o Senhor, e sou muito grata por estar junto de todas estas mulheres que através do Ministradas para Ministrar, Deus trouxe até à minha vida. Amém? Está tudo bem disposto? Pedimos desculpa ali pela fila, ali da entrada. Realmente tiveram um bocadinho lá fora, mas não fiquem incomodadas que ainda não perderam nada. Estamos só no começo. Amém? Vamos ter aqui um dia muito abençoado. Certamente a nossa intenção é não sairmos daqui da mesma forma que entramos, certo? Eu costumo dizer que sempre que nós temos o privilégio de estar na casa do Senhor, nós temos que subir mais um degrau de intimidade com Ele. Então nós vamos sair daqui transformadas. Algo neste lugar vai brotar frutos na nossa vida. Amém? Nós não deixamos os afazeres da nossa vida. Certamente muitas mulheres aqui hoje tiveram que se levantar bem cedo pela madrugada. Fui só eu? Quem é que se levantou de madrugada para ter que fazer muita coisa? Para deixar feito para o marido, para os filhos. Então não veste aqui em vão. Então aproveita cada momento, aproveita realmente cada tempo, cada palavra, cada oração, que eu tenho a certeza que o Senhor vai falar grandemente aqui ao teu coração. Amém? Então, vou fazer a minha breve apresentação. Sou pastora Sílvia, juntamente com o meu esposo. Eu não sei, eu pedi uma fotografia. Pronto, está aqui. Não se vê muito bem. Vê, agora já vê. Meu esposo, juntamente com o meu filhote, a minha filha, servimos ali a comunidade em Setúbal. Já há 15 anos que o Senhor nos colocou ali naquela cidade. Quero apresentar... Podem deixar as luzes desligadas que eu vou passar 3 fotos, está bem? Depois já ligam. Somos realmente uma família privilegiada por o Senhor nos ter escolhido a desempenhar na terra a maior e mais importante, digamos, profissão que é servir a Deus, é ser serva do Senhor. Então somos muito felizes todos por podermos realmente dar continuidade ao chamado e à missão que Deus tem para nós. A próxima fotografia que eu vou mostrar são os nossos intercessores, os intercessores da nossa família. Os intercessores da minha vida são o meu pai e a minha mãe. Os nossos pais são realmente aqueles que pagam um preço pela nossa vida. Todas as madrugadas, os meus pais se levantam, já são crentes há muitos anos, já há 30 e tal anos. Eles estão lá do Alentejo, não têm muitas igrejas, mas eles todos o sábado reúnem na sua casa, já evangelizaram toda a família, uns já partiram, mas partiram para a glória do Senhor, evangelizaram todos os vizinhos e continuam sempre a reunir ali todo o sábado, e todas as madrugadas eles se levantam para orar pela vida dos 3 filhos. Inclui a minha vida, a vida da minha família, e são eles os maiores intercessores do nosso ministério. Sempre que preciso e que precisamos de um conselho, é aos meus pais sábios, homem e mulher de Deus, que realmente nos ajudam e nos aconselham. E a última fotografia é só para vocês conhecerem, ali unânime em Setúbal. Uma igreja bonita, não é? E estamos ali situados na Estrada da Graça, estamos ali relativamente há cerca de 1 ano. E o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Amém. Comigo eu trouxe, podem ligar as luzes, trouxe algumas mulheres. Quem veio comigo? Aleluia! Amém. Obrigada por me acompanharem, obrigada pela confiança, obrigada por estarem aqui. Amém? Então, esta semana eu pedi a Deus que não é fácil, não é? Pregar para mulheres. Mulher é... Há alguém que é muito exigente, não é? E eu sempre que subo ao púlpito, eu peço sempre a Deus que não seja eu, mas que seja Ele a falar através de mim. Então o Senhor me deu uma palavra, eu não sei se elas já colocaram aqui, não, mas eu vou dizer, chamadas à bravura e à coragem. Nos tempos que correm nós precisamos de ser mulheres inspiradas
por outras mulheres inspiradas pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não deve só fazer parte de um ensino, mas ela deve fazer parte integrante da nossa vida, de maneira a que ela produza frutos. E a palavra nos ensina, nos dias de hoje, a sermos mulheres que se levantam, que se posicionam e que realmente são revestidas de poder, de glória e de autoridade no sítio onde são plantadas. Sabem, mulheres, nós somos como a palmeira. A palmeira, ela cresce na vertical. Ela mesmo estando em terreno árduo, passa pela chuva, pelo calor, pela a tempestade, mas ela permanece. E ela permanece verde. E ela mesmo no meio da sequidão, ela continua a dar frutos. Então são essas mulheres que Deus pede para esta geração. Uma geração que se aproxima do grande evento da volta de Cristo. Uma geração que tem nas suas mãos a responsabilidade de dar continuidade. De dar continuidade ao ministério de Cristo na terra. De dar continuidade aos tempos que correm eu fiquei vocês quiserem, as mulheres sentarem-se aqui à frente, podem vir. Peço desculpa porque estava focada ali na quantidade de mulheres. Amém, amém. A responsabilidade que nós temos nesta geração. Amém? Então, antes de mais, eu queria que pudéssemos orar. Eu queria que tu pudesses estender a tua mão para poderes abençoar a minha vida. E que pudesses orar comigo. Pai Santo e amado, ó Deus, eu te peço uma proteção e Espírito Santo sobre a minha vida, Pai. Ó Deus, que não seja eu a falar neste lugar, mas que seja a tua palavra através da minha vida. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, que ilumina o nosso caminho. Que ela seja viva e eficaz, mais afiada que a espada de 2 gumes. Que ela penetre até ao ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas. E que julgue os pensamentos e as intenções de coração. Senhor Jesus, que nós possamos guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti. E que nesta manhã nós possamos não só ser ouvintes da tua palavra, mas ser praticantes da tua palavra. Amém. Amém, glória a Deus. Então, em tempos que tudo está a mudar, em tempos que nós somos confrontadas com o pecado ao redor da nossa vida, no nosso dia-a-dia, em tempos em que o legislador faz uma lei que é completamente contrária aos princípios de Deus. E vocês podem perguntar, e esta semana eu recebi um telefonema que me perguntava: ai pastora, fiquei tão preocupada com a agenda que querem pôr nas escolas, com a ideologia de género, com todas as coisas que estão a acontecer com as nossas crianças. E elas são realmente o mais vulnerável desta terra, são as nossas crianças. E eu estou preocupada, eu dizia: irmã, por mais que isso aterroriza o nosso coração, é necessário que essas coisas aconteçam para que a profecia se cumpra. E nós vivemos a última carta escrita às igrejas. Nós não sabemos a data, o ano, o mês, o dia e a hora, mas pelos sinais nós sabemos que a vinda do Senhor Jesus está próxima e muito próxima. Então nós não podemos ir mudar o legislador. Nós não podemos impedir que essa lei seja colocada em prática, por mais que a gente se levante, por mais que a gente vá para a Assembleia da República, e devemos fazê-lo. Coloquemos cartazes, por mais que a gente tente entrar em contacto com outras instituições para conseguirmos realmente fazer algo que não seja implantado, por exemplo, essa lei que realmente leva, aquilo que vem descrito naquela lei é chocante. Que até parceiros sexuais querem dar às crianças, elas agora na escola primária têm que começar a aprender sobre sexo. Mas nós podemos não conseguir impedir que isso seja colocado em prática. Mas há uma coisa que Deus nos ensina, é nos levantarmos como povo de Deus. Mulheres revestidas do Espírito Santo. Mulheres cheias do poder e da glória. Mulheres ousadas e perseverantes, que entendem verdadeiramente qual o seu papel nesta geração. Será que tu entendes verdadeiramente qual é o teu papel nesta geração?
Nós não somos a geração que passou, nós não somos a geração que há de vir, mas nós somos esta geração. Então tu tens que entender, tu tens um papel nesta geração, tu tens uma missão nesta geração. Então é necessário que as tuas armas sejam erguidas, que o teu espírito de coragem e de bravura seja colocado em prática. Eu quero que tu possas dizer comigo este salmo, Salmo 144, 1 e 2. Diz assim comigo: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre forte, o meu libertador, o meu escudo, o meu refúgio. Será que Deus é isso tudo na tua vida? Então vamos dar uma salva de palmas para Ele. Oh Deus, obrigada, Espírito Santo. Então é o Senhor tudo isso na tua vida? Então agora eu pergunto, será que verdadeiramente tem sido isso nos momentos difíceis que tens passado? Nas angústias da semana que tens passado? Nas dificuldades desde este ano 2023 que tens vindo a sentir? Nas lágrimas que tens derramado perante os pés do Senhor? Como mulher, como cristã, como filha de Cristo, como herdeira do Deus eterno, qual tem sido a tua posição? Tens verdadeiramente sido uma mulher dada à bravura e à coragem? Tens-te posicionado? Ou tens-te escondido por trás do medo? Às vezes nós até nos escondemos por trás eu não estou bem psicologicamente, eu não estou bem emocionalmente. Sabes, a maior doença desta geração é uma doença na alma, é uma doença no espírito, é uma doença que passa pela nossa mente. Mas sabem porque é que as mulheres e os homens de Deus, o povo escolhido nesta terra, está a passar tanto problema emocional? Porque nós, infelizmente, estamos a viver um cristianismo light. Já ninguém se alimenta da palavra, já ninguém ora, já ninguém lê a Bíblia. A rede social e o Instagram é suficiente, pastora. Eu não preciso disso. Aqueles vídeos curtos de motivação, de coragem, às vezes é tudo aquilo que eu leio num dia e posto. Mas aquilo que Deus quer te dizer é para não seres essa mulher doente emocionalmente na tua alma. Seres uma mulher levada à bravura e à coragem. Tens que te deleitar na palavra do Senhor. Efésios 6:11 diz o seguinte: vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Muitas vezes a nossa luta emocional ela nem é visível. Mas como é que nós combatemos? Como é que nós devemos posicionar? 2 Coríntios 10, 3, 5 diz o seguinte: pois embora vivemos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Ouve aquilo que o Espírito Santo diz hoje à tua vida, não é com os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, elas são poderosas em Deus para verdadeiramente destruir as fortalezas do inimigo. Destruímos argumentos com toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento. Mas para isso temos que nos tornar obedientes a Cristo, obedientes à palavra. Temos que ser não meros conhecedores da palavra, não conhecer uma palavra que é lida na vertical, mas mergulhar na palavra, vivê-la, entendê-la. Cheira surianta raraxé. Espírito Santo que estás neste lugar,
2 Timóteo diz o seguinte: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Suporta comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos seus negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou. Irmã, quem te chamou foi Cristo. Quem te escolheu foi Cristo. Ainda no ventre, como aconteceu com Jeremias, aconteceu com muitos de nós. Ainda no ventre da tua mãe, foi Cristo que te escolheu. Ele tem uma história para a tua vida. Ele tem uma missão, Ele tem um propósito. Tu não nasceste e não vieste a este mundo por acaso. Tu estás aqui com um grande propósito. E Deus não vai enviar os anjos para que o propósito seja cumprido. Ele vai enviar a mim e a ti. Deus vai nos revestir de autoridade, de força e de coragem, para que o Evangelho nesta terra tenha verdadeiramente continuidade. E para que possamos vigiar no dia mau. E é isso que eu quero falar contigo nesta manhã. Provérbios 24:10 diz o seguinte. Tomem bem atenção, porque é uma frase tão pequena, mas diz tanto a nosso respeito. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. E agora eu quero fazer aqui uma paragem. Quero que tu feches os teus olhos. Tu possas fazer uma retrospectiva, não desta semana, mas deste mês de maio. Estamos a chegar ao final do mês de maio. Que tu possas olhar para dentro de ti e pensares que no dia da angústia, nos dias de angústia que tu viveste este mês, te mostraste fraca, a tua força foi pequena, ou te mostraste revestida do poder e da autoridade de Cristo, ou te mostraste revestida da promessa que já foi dada e prometida à tua vida, ou entendeste que não há um fio que caia da tua cabeça que o Senhor não saiba. Será que entendeste que aquele que cuida de ti nunca dorme? Será que tu entendeste que nesse dia, na angústia que tu estás a trazer agora à tua mente, tu estás a lembrar agora, estás a trazer ao teu coração aquele dia que tu recebeste aquela mensagem, aquele dia que tu foste angustiada por aquela injúria, aquela palavra maldita pelo teu esposo, aquele dia que foste colocada em causa pelo teu patrão? Será que tu entendeste que tu és o barro e que o Deus é o oleiro? E que em cada provação, em cada dificuldade, em cada angústia que Ele permite que tu passes, é para te tornar mais forte. É para te levar a caminhos maiores, a novos horizontes. Aleluia, podes abrir os teus olhos. Então este texto de Provérbios é um texto muito importante para a nossa vida cristã. Num contexto em que a sociedade vive de tantos desafios, é importante entendermos uma coisa: vivemos tempos de combates, de lutas e de guerras. E cada vez mais essas guerras se intensificam. Cada vez mais os combates vão ser maiores e eles vão ser de toda a natureza. Não vai ser só no âmbito da família, não vai ser só no âmbito laboral, não vai ser só no âmbito ministerial. É bíblico, faz parte. Esses combates vão acontecer. Cada vez mais nós nos sentimos, nós não nos sentimos, mas cada vez mais o diabo nos tenta oprimir. Eu não estou a falar para quem não conhece a Deus, eu estou a falar para um povo que é conhecedor da palavra. Eu estou a falar para esse povo, e é esse povo que o diabo tenta oprimir, tenta paralisar, para poder paralisar a sua obra, para que pessoas continuem padecendo e não venham à salvação, porque eu e tu ainda não tivemos a coragem e a ousadia de levar alguém à salvação.
Se eu te perguntar assim, eu não quero que respondas, eu não quero expor ninguém. O ano 2023, maio, já passaram quantos meses? Quantas pessoas trouxeste à salvação? A tendência que nós temos de dizer é que a culpa é sempre do outro. Não, aqui em Portugal o português é muito duro. Uau, nem pensar nisso. O problema é o português, eu estou em Portugal. E às vezes nós portugueses, não é, prima? Achamos, não, tem que primeiro ir pela amizade, tem que ir com cuidado, depois a gente vai lá. E comigo um dia aconteceu uma história, que eu vou ter que carregar ela, até um dia chegar à frente de Cristo. Eu tinha uma vizinha, muito rapidamente, que ela sofria de cancro. E na fase final já da doença dela, eu vi que aquela mulher tentou se aproximar de mim. E ela vinha sempre na hora que eu saía para ir passear o cão, ela aparecia na varanda porque ela queria conversar comigo. E eu conversei com ela 1, 2, 3 vezes. E eu disse, Deus, eu primeiro tenho que ganhar a amizade dela. Isto já tem muitos anos. E depois eu vou-lhe falar do teu nome. E um dia, todos os sábados encontrávamos aos sábados. Mas não houve um sábado que eu dei prioridade a limpar a casa, a arrumar a casa. E eu disse, hoje não vou, eu já vou. O já vou foi passando as horas e eu não fui. No domingo a senhora tinha partido. Pensem na dor que eu vivi. Eu pedi tanto perdão a Deus. Aquela oportunidade daquela vida, eu não sei, ela até pode na hora da morte se ter arrependido e Deus ter visitado, há tanta coisa que acontece, é muito complicado de fazermos um juízo de valor baseado em poucos factos. Mas eu assumi a minha culpa. A partir daquele dia, eu não meço esforços, não espero uma amizade, não espero um momento. Em toda a oportunidade, por todas as pessoas que eu passo, eu falo de Cristo, que pode mudar a sua vida. Amém, aleluia! Pois é sábio e como eu disse inicialmente, nós vivemos os últimos tempos na Terra. Isso é um facto. Existe uma grande possibilidade de nós contemplarmos o maior evento da humanidade, que é a volta de Cristo. Mas para que essa volta se cumpra, é necessário que se cumpram também as perseguições. Por essa razão é que a caminhada está cada vez mais difícil, está cada vez mais afunilada e também está cada vez mais lenta. Então nós temos que entender algumas coisas à luz da palavra de Deus. E começamos por ver em alta definição aquilo que ainda está por vir. Os bodes têm que se separar das ovelhas, o joio do trigo, as virgens nécias das sábias. Pais que se revoltam contra filhos, filhos que se revoltam contra pais. E tudo sobre o efeito do maligno. E diante desta descaracterização da sociedade, diante desta oscilação da cultura, diante desta sociedade que nos impõe pensamentos contrários à fé, diante deste confronto, diante de uma sociedade corrompida, como é que está a nossa fé? Como é que nós, como mulheres de Deus, nos devemos posicionar? É necessário, como eu disse, que a palavra tinha como título, ser chamadas à bravura. É necessário ser chamadas à coragem. E é necessário ser chamadas à força. E na verdade, em tempos como estes, não tem acontecido. Pastora, e você diz isso com base no quê? Eu digo isto com base nas mulheres que acompanho, no povo que cuido, no rebanho que Deus me entregou, nos testemunhos dos meus pastores amigos, nos livros que leio, nas notícias que acontecem ao redor do mundo evangélico. Então não é em Portugal, não é em Alcochete, não é em Setúbal, é no mundo. Na verdade, em tempos como este, nós temos tido, ouçam, muita fragilidade, muita insensibilidade e muita cobardia. Talvez influenciados por esta última geração, destes últimos 40 anos, que implementou um cristianismo fácil.
Um cristianismo de bênçãos, de vitórias, de curas, de sonhos, promessas e prosperidade. 90% das igrejas, 90% das palavras que nós procuramos ouvir no YouTube, 90%, irmãos, nós ouvimos realmente este cristianismo que nos ensina como vencer, como ser prósperas, como conseguir vencer, como conseguir o eu. Já não se vê, ultimamente, até mesmo o culto cristão já não se foca no Deus pode tudo, eu não posso nada. Não, virou ao contrário. Tu podes. Te levanta como essa mulher que tu és. Eu não sou nada. Eu só sou se eu tiver um Deus que está comigo e se me alimentar diariamente da palavra. Ou estou aqui com saúde, estou a conseguir pregar para vocês, o passo seguinte posso estar na eternidade. A hora seguinte podemos estar ali no hospital. Há um mês atrás me levantei de manhã bem. Desci as escadas. E tinha tanto trabalho e vim responder à primeira marcação que tinha. Olha, vou-me atrasar um bocadinho. Quando acabei de responder à mensagem, ia a caminhar e de repente perdi as forças. Deixei de ouvir, deixei de ver e só grito ao meu marido e disse: Luís, vem orar por mim que eu estou a morrer. E eu não quero morrer. E naquela minha hora eu dizia: Deus, não me leves. Eu não sei se alguma vez vocês já sentiram, mas eu sinto isto pela segunda vez na minha vida. O corpo, a alma a sair do corpo. Eu não sei o que é que tive. O meu marido automaticamente começou a orar, chamou o INEM veio. Disse que eu tinha uma tensão muito baixa mesmo. Depois fiz análise e sei que tinha o ferro e mais umas vitaminas muito em baixo. Poderá ter sido a razão. Eu não sei. Eu só sei que eu tive um livramento. E naquele momento Deus permitiu-me viver. Quando eu podia não estar mais cá. Naquele momento eu vi quando eu não era nada. E de que vale os meus dons, os meus talentos, a minha inteligência, o meu curso superior, todas as coisas que investi, a prosperidade, a igreja farta, do que vale isso? Nada. Porque no dia que Ele der o sopro da tua vida, no dia que Ele largar aquele fio que agarra a nossa vida, não há mais nada. E sabem uma coisa que me preocupa muito nesta geração? Nós temos da palavra de Deus uma coisa, que é o seguinte, ouve bem com atenção, irmã. Não é a pastora Silvia que está a falar, é o Deus eterno que está a falar a tua vida. É Ele que conhece a tua vida, eu não conheço a tua vida. Nem das irmãs que trouxe comigo eu conheço. Apenas o justo verá a glória de Deus. A palavra diz que apenas o justo verá a Deus. Temos nós sido justas? Muitas mulheres têm recuado, têm caído, têm-se prostrado. E sabem, chegamos à conclusão que nada tem a ver com a quantidade de tribulações ou de provações. Sabem porquê? Porque as provações sempre estiveram presentes. Desde a queda de Adão, as provações sempre estiveram presentes. Deus disse que nós íamos ter provações. Jesus, quando ascendeu ao céu, disse que nós íamos ter provações. Jesus, quando ascendeu aos céus, disse que nós íamos ser perseguidos pelo nome dEle. Então a nossa fraqueza não está nas provações. Não está nas intempéries da vida. Tudo tem a ver com a falta de preparação do Evangelho. Em viver um Evangelho light, não um Evangelho sentado e formado e focado na palavra. Se a palavra diz que é pecado, eu não vou pecar. Se a palavra diz que eu tenho que ser uma mulher generosa, então eu vou dar, eu vou ajudar. Se a palavra diz que eu tenho que servir o próximo, eu vou servir o próximo. Com estes anos eu tenho descoberto uma coisa. Não é a nossa forma de ser, a nossa forma de estar. Aquilo que tu sabes, a forma como te apresenta, como tu pregas, se tens muitos seguidores ou se tens pouco. Se queres ver verdadeiramente a glória manifestada na tua vida e tudo a acontecer, é teres um coração generoso.
Porque é a generosidade que atrai o coração de Deus e que foca Deus nas bênçãos da nossa vida. Se tu tiveres um coração generoso, em primeiro lugar buscares o reino de Deus, tudo o resto será acrescentado. Podes dormir no teu travesseiro descansada. Podes te levantar todas as manhãs, mesmo sabendo que tens aquela conta para pagar, vai aparecer dinheiro para pagar. Porque Deus vai fazer, porque Deus conhece o teu coração generoso e Deus vai levantar alguém. E Deus vai fazer. Entendes? Então os cristãos não desviam, eles não desmerecem por causa da adversidade, por causa da crise, mas sim por causa do mau preparo que eles têm. Salomão diz o seguinte: se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Então Salomão está a dizer o quê? Se não estiveres preparado, se não estiveres firme para o dia mau, se não estiveres firme para o dia da provação, se não estiveres firme para o dia do combate, se não estiveres firme para o dia das adversidades, tu não vais vencer e tu vais padecer. Então a palavra de Deus, ela é clara, ela não nos engana. Ela não é difícil de entender. Só um letrado é que entende aquilo que a palavra de Deus diz. Não, ela é clara. Então o que é que Salomão está aqui a dizer? Nós não temos que evitar o dia do vale, porque esse virá. Nós não temos que evitar o dia da provação, porque essa também virá. Nós não temos que fugir do dia mau. Nós temos que orar para passar o dia mau por nós. Nós temos que guerrear para passar o dia mau por nós. Nós temos que ter esperança naquilo que Deus prometeu para que aquele dia passe por nós. Andeis pelo vale da sombra e da morte, mas mal algum virá à vossa vida. Temos que tomar posse. Nós mulheres pecamos muito. E muitas das coisas que vêm à nossa vida, elas vêm porque a nossa língua é uma língua torpe. Muitas vezes eu já nem vou dizer que nós somos murmuradoras em relação às outras pessoas. Nem quero entrar por aí, seria uma outra pregação. Mas tu és murmurador, és tu que atrás muitas vezes a maldade e o pecado e tudo aquilo que o diabo quer para a tua vida quando sai da tua boca palavras de frustração em relação a ti mesma. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não tenho coragem. Quantas vezes nós este ano já dissemos isso? Então nós temos que entender, nós temos que enfrentar o mal. Nós temos que enfrentar a provação. Nós temos que enfrentar o dia mau. Nós temos que enfrentar as crises. Temos que entender, nós fomos chamadas para lutar, para guerrear. Quantas vezes nós cantamos, e já cantámos hoje aqui, músicas que saem da nossa boca, palavras que saem da nossa boca, que realmente nos posicionam como crentes, como cristãos que guerreiam, que lutam, que estão na frente da batalha, que se posicionam, mas contam poucas vezes nós vivemos isso. Então eu quero que tu entendas uma coisa nesta manhã. Nós fomos chamadas para lutar, para guerrear. Nós fomos chamadas à bravura e à coragem. Eu estou diante de uma multidão que foi chamada à bravura e à coragem. Irmã, eu quero te dizer algo. Aquela irmã que está ali, que levantou agora a mão ao lado da irmã que tem um casaco cor-de-rosa. Irmã, coloque-se de pé. O Senhor me incomodou desde que subi aqui e eu olhei para si. E Ele tem uma palavra, eu não o conheço, mas Ele tem uma palavra específica para a sua vida. Ele tem dito, Ele manda-te dizer que Ele tem visto o derramar da tua lágrima. Ele manda-te dizer que tens perguntado porquê tens demorado tanto tempo a dar uma solução. Ele manda-te dizer que as tuas lágrimas estão na palma da sua mão. E no dia certo, ainda este ano, o milagre vai acontecer na tua vida. O Senhor te manda dizer para te posicionares como uma mulher de coragem, de autoridade. Repreenderes tudo aquilo que o inimigo tem dito à tua mente. Repreenderes todas as palavras de maldição que te foram dadas e ditas. Todo o espírito de humilhação. Porque foi o Senhor que te escolheu, que te capacitou.
para um tempo como este. Foi o Senhor que te escolheu para um tempo como este. Shera Surianta Rarache. Shera Surianta. Não fomos chamados para recuar. Não fomos chamados para nos desviar da guerra. Jesus disse que no mundo nós íamos ter aflições. Jesus desceu da sua grande glória, veio a esta terra ensinar, preparou, subiu e disse: agora preparem-se, porque nesta terra serão perseguidos por causa do meu nome. Aqui terão aflições. Mas agora eu quero te dizer uma coisa muito importante. Jesus falava de aflições. Eu quero te dizer quais foram as aflições dos crentes do primeiro século. Os cristãos, eles eram esmagados, moídos, decapitados, queimados naquele jardim de Nero, queimados e usados como espetáculos naquele Coliseu. Não há como visitares o Coliseu e não sentires a dor e os gritos. Crucificados de cabeça para baixo. Estas eram as tribulações do primeiro século. E agora vamos ver as tribulações do século de hoje. Do meu e do teu. Falta de emprego, doença, perseguição no trabalho, falta de dinheiro para pagar a conta, feridas na alma, feridas emocionais. Eu não estou a desvalorizar. Esta comparação tem que ser feita para que tu tenhas conhecimento que não sofres sozinha. Que o teu sofrimento nada é comparado à glória de Deus sobre a tua vida. Aquilo que Deus mais quer é que tu não te reveles fraco no dia da angústia. Aquilo que Deus mais quer é que tu não te reveles fraca no dia da angústia, mas revestida do poder e da autoridade e da glória de Deus. Foi o homem que te prometeu? Quem prometeu à tua vida? Quem guardou a promessa? Quantas as pessoas têm aqui promessas por cumprir? Eu quero orar por essas promessas. Fica com a tua mão levantada. Pai Santo e amado, ó Deus, todas estas mulheres que levantaram a mão, Espírito Santo, elas têm a promessa que veio do céu diretamente às suas vidas, ó Pai. E tu não és um Deus que prometes e que não ages. Tu não és um Deus que dizes que fazes e não fazes. Tu não és homem para que mintas. Tu és um Deus que realizas. Então eu apenas quero te pedir coragem e bravidade sobre a vida delas, para que no dia que tu decidires que a promessa se cumpra, elas possam usufruir dessa bênção. Então eu oro por todas aquelas promessas, ó Pai, por todos aqueles sonhos, Espírito Santo, ó Deus, que o diabo tem vindo a tentar tirar delas. Que na manhã de hoje, Espírito Santo, elas sejam renovadas, revestidas dessas promessas. Traz agora, ó Deus, à sua mente aquela promessa específica de tantos anos. Traz agora. Shera Surianta Rarache. Amém. Podem baixar o braço. Segundo Samuel 23, 10, 12 diz o seguinte. Quem se lembra aqui de Samã, um dos valentes de Davi? Lembram-se do campo de lentilhas que ele defendeu? E diz assim a palavra de Deus: este se levantou, Samã, e feriu os filisteus, até lhes cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Oh, aleluia. Naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele somente para tomar o despojo. E depois dele Samã, filho de Agé, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, eis que este homem se levantou e defendeu, feriu os filisteus. Ouçam, e o Senhor efetuou um grande livramento. Erga a tua espada, irmã, erga a tua espada, mulher de Deus. Luta, luta, guerreia até ao fim, sabendo que é Deus que te vai justificar.
Sobre essa guerra, sobre essa espada erguida, há uma promessa do Senhor para a tua vida. Então te levanta nesta nação, te levanta, floresce no lugar onde foste plantada. Eu não sei qual é o lugar, eu não sei qual é a igreja, eu nem sei qual é a nação, mas Deus sabe. Floresce no lugar onde Deus te plantou. Samar posicionou-se no campo e não permitiu que os inimigos, a invasão dos inimigos. Deus pede para nós, mulheres de Deus, nos posicionarmos nos tempos de hoje e não permitirmos que o inimigo entre dentro das nossas igrejas. Retira a fé aos nossos jovens, desvia os nossos filhos. Há uma promessa sobre os filhos. Salmo 112 fala sobre isso. E agora eu quero falar para todas as líderes e mulheres, pastoras que estão neste lugar, que têm filhos. E todos nós passamos uma fase de tribulação com os nossos filhos. E às vezes a gente sofre sozinhas, porque a gente acha que a pastora do lado, os filhos são um exemplo, e estão no altar e são uma família. E às vezes nós até nos culpamos e achamos que, onde é que eu falhei? Eu quero te dizer uma coisa. O teu filho ou a tua filha podem estar neste momento afastados do Senhor. Podem estar a passar uma luta muito grande. Mas da mesma forma que Deus separa o trigo do joio, Ele também tem uma bênção diferente para quem serve e quem não serve. Então, na hora certa, no tempo certo, não desistas. Vai na cama do teu filho e da tua filha durante aquela madrugada e repreende o devorador. Profetiza palavras de bênção sobre a tua vida, sobre a vida dele, sobre a vida dela. Lembra que vocês vêm de uma geração sacerdotal e que Deus deseja dar continuação a essa geração sacerdotal. E que o diabo não vai ter autoridade no teu filho nem na tua filha, porque foi o Senhor que chamou, foi o Senhor que fez. E é o Senhor que vai continuar fazendo. E sabem, quanto mais generosidade sai do nosso coração, mais promessa do Senhor vem à nossa vida. Às vezes nós nos sentimos tão indignas como pastoras e pensamos assim: mas eu nem tenho o meu filho nem a minha filha nos caminhos de Deus, como é que eu vou ajudar aquela irmã? Mas é aí que Deus muitas vezes prostra o nosso... Estava a faltar a palavra. É muitas vezes aí que Deus prova o nosso ministério, a nossa vida ministerial. Fui só eu que muitas vezes a irmã veio falar comigo de um problema e eu pensei: meu Deus, isto é o que eu estou a viver. E agora? O que é que eu vou dizer? Mas Deus prova a nossa fé. E naquele momento Deus nos dá sabedoria e graça, autoridade. E naquele momento a gente consegue resolver o problema da irmã. Vai para casa, fecha a porta, o nosso continua, mas o dela foi resolvido. E quando nós somos chamados para fazer a diferença, irmãs, é com lágrimas, com suor. Mas nada é comparado àquilo que os cristãos do primeiro século viveram. Então, pastora Lívia, aquilo que a gente vive aqui, todo o mal, toda a injúria, toda a difamação. Às vezes quando a gente está lá, cuida daquela irmã, ela vai, passado um tempo, fala mal de nós, vai embora, vai para outra igreja, ainda vai dizer o que é e o que não é. Mas nós fomos chamadas para isso. Nós fomos chamadas para isso. E Deus nos dá graça, poder e autoridade sobre a nossa vida. Nos dá livramento. Então eu quero dizer, não desistas da tua filha, não desistas do teu filho. Na hora certa Deus vai fazer acontecer. Na hora certa vai haver uma reviravolta. E ele vai ser levantado como profeta, como um grande homem de Deus, uma mulher de Deus. Alguém que vai dar continuidade à tua geração, de geração em geração, sacerdotal. Virá da tua família. Vânia, pastora Vânia, eu sinto no meu coração, Deus tem uma palavra para ti. Deus quer te dizer nesta manhã que Ele tem visto todo o teu percurso ministerial. Ele tem-te levantado nas horas difíceis. Tem-te dado graça nas horas difíceis. Mas há uma coisa que encanta ao Senhor e Ele hoje quer dizer-te para tu gravares isso no teu coração.
é o teu coração generoso. Sobre o teu coração generoso irás herdar todas as bênçãos sobre a tua geração. Há muita coisa que não tens entendido. Na hora certa irás entender. Mas fica firme na promessa que Deus tem sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre o ministério da tua família, sobre o ministério da tua filha. Ainda olhos não viram, nem ouvidos ouviram aquilo que está guardado para a tua família. Shera Surian Tararache. Espírito Santo de Deus. Mas o que é que nós temos que fazer para lutar e enfrentar? As lutas nesta terra não são surpresa. As lutas nesta terra, elas são um cumprimento da promessa. Sejam de que nível for. Pastora, mas aquela luta com uma dificuldade financeira, mas eu luto com o diagnóstico do cancro. Seja de que nível for. Tudo que acontece na nossa vida está debaixo da direção dele. Nunca esqueças disso. Então precisamos saber que na adversidade e na tribulação, o que é que a Bíblia nos diz? Precisamos de saber como é que nós nos devemos posicionar. Então eu quero terminar e dizendo o que é que a Bíblia diz sobre isso. Romanos 8, 35, 37 diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Então as adversidades, elas vêm em forma de sofrimento, em forma de perseguição, em forma de provação, em forma de tribulação, porque está previsto. Não é novidade para ti. Está previsto. João 16:33 diz a seguinte: tenho-vos dito isto, para que a mim tenhais paz. Mas no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tendo bom ânimo. Deus ama agir numa pessoa que está com uma dificuldade, mas está animada. Está com uma tribulação, mas está animada. Está com uma luta, mas está animada. A luta pode ser grande, mas o ânimo está connosco. Porque eu sei a quem sirvo. Eu reconheço aquele que sirve, ele não dorme. Primeira Pedro 5:9. Quando Pedro consola um grupo de cristãos, ele escreve uma carta que foi enviada e que diz assim: ao qual resistiu, sendo firmes na fé. Paulo, aliás, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então o sofrimento, ele já foi previsto pelo mundo inteiro. Está previsto na Bíblia, como acabámos de ler. E não existe nenhum crente que seja sincero, genuíno, que não passe por adversidade. Nem só um justo não passará por adversidade. Ela vem em forma de sofrimento. Salmos 34:19. Muitas são as aflições dos justos, mas, diz comigo, o Senhor as livra de todas elas. Agarra-te nesta promessa do Deus Altíssimo e Poderoso. Glorifica a Deus nesta manhã. Glorifica a Deus nesta manhã. Em segundo lugar, nós precisamos perceber porque é que as adversidades vêm sob forma de perseguição. Para que não sintas culpa, quando muitas vezes a culpa também não é tua. Diz o seguinte, 2 Timóteo 3:12: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão e passarão por perseguições. Então a adversidade é fruto de uma vida piedosa. Tens sido uma boa mulher, uma mulher que honra pai e mãe, uma mulher que honra o sacerdote do seu lar,
uma mulher que sabe honrar as suas autoridades espirituais, uma mulher que obedece à vontade de Deus. Tens sido piedosa. Mas mesmo assim, vais passar por adversidade. Porque diz a palavra de Deus que uma vida piedosa gera adversidade. Não é fácil praticar o bem, mas vamos continuar a praticá-lo. As adversidades, elas são marcas de um verdadeiro cristão. E todas nós aqui temos marcas dessas adversidades. João 15:20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o meu Senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós, que guardam a minha palavra. Também guardarão a vossa. Então, se até Jesus foi perseguido nesta terra, Ele acabava de fazer os milagres. Havia uns que acreditavam, outros que desacreditavam. Nem aqueles que eram da sua terra acreditaram nele. Até aqueles que Ele escolheu, os 12, foram deixando, foram abandonando, foram alguns desacreditando. Foi injuriado. Cuspiram na cara dele, colocaram-lhe aquela coroa de espinhos. Sofreu, como a ovelha muda que se leva para o matadouro. Pediu: passa de mim este cálice, mas o cálice se cumpriu. Porque sabem qual era o cálice? Eram os meus pecados e os teus. Se Ele sofreu, se Ele padeceu, se Ele que andou nesta terra experimentou isso, não vamos nós sofrer, não vamos nós ser perseguidas? Então aquilo que Deus te quer que tu entendas é o seguinte. E aqui Paulo fala algo muito interessante através deste versículo. Perseguem-nos, sabem porquê? Porque nós somos luz. Os homens, infelizmente, amam mais as trevas que a luz. Sabem porquê? Porque eles não conhecem verdadeiramente o grande eu sou. Porque sois meus discípulos, também seis perseguidos. Mas essa será a marca de um verdadeiro crente. Alguém aqui está a ser perseguida? Então eu quero te dizer nesta manhã, aquela irmã que está ali de óculos, que levantou a mão, coloque-se de pé, irmã. O Senhor manda dizer que essa perseguição que tem vindo à tua vida não é para deixar feridas emocionais na tua alma, mas é para te deixar revestidas da marca de uma verdadeira cristã, uma mulher ousada, guerreira e forte. Então Deus manda-te dizer que não há um fio da tua cabeça que Ele não saiba que caia. Então todas as vezes que tens questionado se Ele está contigo, Ele manda-te dizer que Ele não só está contigo, como Ele te agarra nas suas grandes asas. Ele te tem carregado. Então nada daquilo que estará para acontecer irá deixar de acontecer. Então essas marcas serão inspiração para outras mulheres que irão conhecer o teu testemunho. Aleluia. Mateus 10:22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então eu quero te dizer que além de teres que ser uma mulher justa para veres a glória de Deus, além de andares nesta terra e de quando partires dela, Deus tem que te encontrar em ti justiça, para que seja Ele que te receba no céu, para que Jesus esteja nos portões, se não fores nos ares, se não fores de outra forma, mas para que Jesus esteja nos portões do céu, à tua espera, e te receba lá, tu tens que ser justa, mas não só isso, tu tens que perseverar até ao fim. E porquê é que eu trouxe esta palavra? O Senhor deve de entender muito mais do que aquilo que eu te vou explicar. Eu vou-te dar a minha explicação, mas eu creio que coisas maiores que estão para acontecer e nós nem passa pela nossa cabeça. Então o Senhor trouxe-te esta palavra hoje aqui, para tu entenderes que tens que levantar no meio da adversidade como uma mulher cheia de coragem, ousada e com bravura. Esta geração não precisa de mulheres do mimimi,
mulheres que não se sabem posicionar. Pastora, chame lá na sua igreja e veja quantas pessoas estão consigo naquela hora difícil. Pastora Magali, quantas são? Naquela hora bem difícil. Só que eu acredito que não foi por acaso que Deus trouxe aqui esta palavra. E eu não estou a dizer isto para rebaixar ninguém, para humilhar ninguém, pelo contrário. Ele me dispôs neste momento para te ajudar e para te erguer, para te levantar, para te lembrar quem tu és, para lembrar a tua identidade, para lembrar o Deus que tu serves. Coloca-te de pé. E eu quero te lembrar o Deus que tu serves. Shera Surianta Rarache. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Eu quero te lembrar nesta manhã o Deus que tu serves. Eu quero te lembrar nesta manhã o Deus que tu serves. Para tu te levantares dessa mulher que é uma mulher morna para uma mulher quente. Dessa mulher que é fraca para ser uma mulher forte, determinada, ousada, cheia de poder, glória e ousadia. Uma mulher que se posiciona no seu local de trabalho, uma mulher que se posiciona na sua família, uma mulher que se posiciona na escola dos seus filhos. A lei diz que eu tenho que falar sobre ideologia de género, eu tenho que falar sobre isto e aquilo. Mas eu vou lá como mãe e vou dizer: no meu filho você não fala. Ah, mas agora diz que vem. Já me disseram, sim, pastora, não posso fazer isso. Então, vem a CPCJ e tira-me o filho. Venha lá tirar o filho. Acham que Deus vai permitir isso? Cria ousadia, força e fé. Tudo aquilo que nós fazemos debaixo da glória de Deus, debaixo da autoridade e da palavra dEle. Não há como o homem conseguir deter isso. Então que isso não seja para tu realmente te curvares perante essa maldade que tentam fazer contra as nossas crianças. Então eu quero te lembrar nesta manhã que o teu Deus é aquele que não dorme, nunca dorme. Ele é aquele que é omnipresente, omnisciente. Ele é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável. Sobre ele caem, por ele vêm rios de água viva que saem sobre a tua vida. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele enviou o seu filho à cruz para morrer por ti e por mim. Jesus veio para esmagar a cabeça da serpente. Jesus, ele foi simbolizado pela arca da aliança, pelo tabernáculo e pelo sacrifício do cordeiro. Jesus, ele é o maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, Sol da justiça. Shera Surianta Rarache. Ele é a brilhante estrela da manhã, aquele que na plenitude dos tempos veio nascido de uma mulher para ser o nosso Redentor. Ele vive. Shera Surianta Rarache. Ele é o Verbo eterno, pessoal divino, aquele que se fez carne, habitou entre nós cheio de graça. Ele é o grande eu sou. Ele libertou os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Aleluia, aleluia. Jesus, ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Shera Surianta Rarache. Oh, Shera Surianta. Ele é a videira verdadeira. Jesus, ele é o cordeiro que tirou o pecado do mundo. É o cordeiro que foi morto, mas ele está vivo pelos séculos dos séculos. É ele que tem a chave da morte e da vida. Jesus, ouve, ele é o fundamento da igreja em que tu congregas. Ele é o edificador da igreja. Ele é o protetor da igreja. Jesus, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que esteve morto, mas é aquele que vive dos séculos, entre os séculos dos séculos.
Ele subiu aos céus. Ouve. Ele subiu aos céus. Mas Ele deixou alguém que está neste lugar. Ele deixou a presença do Espírito Santo, que é palpável e visível neste lugar. Ele subiu aos céus, mas Ele deixou o Consolador. Ele deixou o Espírito Santo, que nos acompanha dia e noite, nos protege e nunca nos desampara. Aleluia!